Então, uma boa noite a todos. Hoje nossa live aqui da quarta-feira, né? E a base, então, da mensagem de hoje vai ser o Café com Cristo. Está chegando mais o irmão aqui, o irmão Sullivan. Amém. Então, a base é o Café com Cristo de 15 de outubro de 2025, que teve hoje de manhã, então, às 8h30, né? Vamos saudar os irmãos que estão aqui. Bem-vindo, Sullivan. Bem-vindo, Elizabeth. E bem-vinda a nossa irmã Maria do Céu. Deus abençoe, minha irmã. A Maria também está aqui com a gente. O pessoal que está participando aqui do nosso ao vivo. Amém? Amém. Sullivan também está aqui com a gente. E então, hoje fazendo então o regalo da mensagem do Café com Cristo. E o título aqui que eu coloquei é A Batalha da Carne versus o Espírito, né? Que é a maior batalha do universo, vamos dizer, né, irmãos? E quem pode decidir a vitória somos nós mesmos, né? Amém? Chegando mais um irmão, José Marcondes. Hoje o pessoal tá chegando aqui, glória a Deus. Amém? Seja bem-vindo, irmão José. Bem-vindo, meu irmão. E vamos começar, então, mais um, irmã Francinete. Amém, amém. Saudar a irmã aqui. Bem-vinda, nossa irmã. Bem-vinda, irmã Francinete. Tudo bem contigo, irmã? A paz do Senhor. Amém. Então, vamos começar fazendo uma leitura lá do livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos ler aqui do 16 ao 18. Gálatas 5, a partir do 16. Amém? Que fala assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém? Então, convidar a Nora a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo, então, 2 cânticos. E depois, amém, então, o nosso Nutrivídeo de hoje. Amém? Amado Pai, amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos achegamos a Ti nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos, ó Senhor, que Tu venha estar operando agora nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Lava, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Vai entrando, Senhor, em cada recanto da nossa mente, do nosso coração, vai nos lavando com a Tua santa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor Jesus, ser agora purificados, santificados pela lavagem da água pura da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça com as nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, sair dessa live edificados, transformados, Senhor, em nome de Jesus. Derrama um óleo, Senhor, de novidade, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor, que possamos, ó Senhor Jesus, receber um renovo espiritual, possamos sair renovados, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, louvamos ao Senhor. Amém. Quando eu sinto a presença do Espírito a mover-se neste lugar, uma brisa suave me toca, é impossível então não chorar. É preciso total liberdade para Jesus vir então operar uma obra perfeita e completa, como só Ele pode fazer.
louvor é O Valor Verdadeiro. E a letra desse louvor, ela é muito profunda. Precisamos meditar na letra desse louvor. No profundo do meu ser, há virtudes excelentes, elas são do meu Cristo, que em meu espírito fez sua eterna morada. De lá ele opera a única obra. Há de me convencer que nada posso, que nada sou, que em mim não há nada de bom. Revelou minha natureza. Muita decepção senti porque não sou nada do que sempre pensei. Foi pela sua luz que me convenci a dar valor e amar o Cristo meu Senhor. Muita decepção senti porque não sou nada do que sempre pensei. Foi pela sua luz que me convenci a dar valor e amar o Cristo meu Senhor. 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 Boa noite a todos os irmãos. Louvo o Senhor pela vida de todos vocês que são perseverantes aí na doutrina do Senhor e que têm a convicção de que vão receber este prêmio prometido aí por Deus, por Cristo, que é o reino, a nossa próxima dispensação, que está prometida a todos aqueles que conseguirem nesta era da graça entregar suas vidas inteira para o uso exclusivo do Espírito. E creio que muitos irmãos assim que estão perseverando, há assim uma grande probabilidade desses irmãos lograr êxito no reino de Deus. Com certeza, essa aplicação dos irmãos, essa perseverança já é um sinal de uma vitória. Aqueles que não abandonam a consagração, mas que estão sempre firmes, renovando suas mentes, iluminando as suas mentes pelo Espírito Santo, para que abra a vitória de viver
com realidade os ensinos de Jesus. E eu creio, irmãos, que esses vão obter a vitória. Aqueles que perseveram. Eu sou muito grato a Deus por ter irmãos tão dedicados assim no reino. Quero abrir a palavra com os irmãos em Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Nosso desafio, nossa batalha, nossa luta se trava neste momento, nestas passagens, como elas falam fortes, como elas falam forte aos nossos corações nesse momento. Isso que está aqui escrito. Vamos orar juntos? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Se você olhar bem esses dois versículos, eu creio que muitas coisas você já extraiu aí de princípios, de orientações para você se manter num processo de purificação da palavra e do teu coração. Com certeza, esta palavra aqui fala de uma batalha espiritual que está em franco processo e que está muito travada desde o dia que nós fomos para o batismo e saímos daquele batismo das águas. E essa batalha, irmãos, a cada tempo que está passando, cada mês, cada ano, cada semana, ela fica cada vez mais violenta, exigindo cada vez mais de todos nós que somos santos de Deus. E o Senhor está dentro de nós para fazer com que a vitória de todos os que querem Cristo, o Senhor está ali para autenticar a nossa vitória, selar a nossa vitória, consumar a nossa vitória. Mas aqui no versículo 17 diz que essa guerra é clara. Olha, você observe que a palavra Espírito inicia essa palavra com a letra E maiúsculo. Isso significa que essa luta é do Espírito de Deus que está dentro de nós contra todos os demônios e ídolos que estão na nossa carne, a nossa vida da alma, né? Então são numerosos seres espirituais da maldade que estão ali, que querem obter satisfação através do nosso corpo, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos. Eles são alimentados, eles são supridos quando eles nos convencem a pecar. Então, vamos dar exemplos aqui, né? Quando nós estamos falando mal de algum irmão, julgando algum irmão, há um espírito que está tendo uma satisfação imensa, porque está usando uma boca, uma mente, uma boca para falar palavras que são negativas a respeito de outro, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Então, quando nós estamos julgando os nossos irmãos, que é um pecado muito comum dos crentes,
Então, tem o espírito da fofoca, né? Que gosta da fofoca, que gosta de julgar, porque eles estão meio assim, trabalhando de acordo da fofoca e do julgamento, né? Todos os espíritos que trabalham na linhagem da comunicação pecaminosa, eles estão tudo acoplados numa tal de chamada falange. Eles se unem para fazer um bloco de pressão mental para vencer a nossa lei do bem e vencer a lei do espírito, que eles não vencem, mas só se eu liberar, né? Se eu me inclinar para a carne, eles então venceram a minha mente e fizeram o pecar. E aqui diz que não é para mim satisfazer esses demônios, está escrito aqui. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência quer dizer cobiça, desejos, prazeres desses demônios. Eles gostam de fazer, gostam de pecar, de agir através de nós para obter a satisfação. Quando qualquer ação pecaminosa nossa satisfaz algum demônio que está na nossa carne, alguém vai receber uma satisfação, porque ele conseguiu sentir, ele conseguiu fazer alguma coisa através de um homem. Porque ele é um espírito maligno, ele não tem corpo. Se um espírito maligno quer falar, ele precisa de uma boca humana. Se o espírito maligno quer sentir o prazer do álcool, a satisfação da embriaguez, ele precisa fazer um homem beber álcool. Aí ele sente a tonturinha lá dentro junto com o homem, né? E ele gosta dessas coisas. Vocês já viram que na bruxaria, na feitiçaria, fazem uns trabalhos com cachaça, com charuto e aqueles despachos, né? Porque os demônios gostam daquilo, adoram aquelas coisas. Gostam de álcool, gostam de fumar, do tabagismo, né? Gostam do vício, da droga, da maconha, eles adoram essas coisas tudo. Porque isso destrói o homem. E além de destruir o homem, que é um prazer enorme para eles, eles sentem o prazer dessas coisas ruins. Porque as trevas não se satisfazem com as coisas de Deus. Jamais. As trevas só se satisfazem com as coisas destrutivas e malignas, né? Então, nós temos tantas coisas boas para nos edificar. Muitas vezes pessoas vão lá ver um filme pornográfico, um filme sensual, né? Aí aqueles demônios de sensualidade, os cananeus, os girgazeus que estão dentro da gente gostam de ver esses filmes. Então lá a gente empresta os olhos para dividir o prazer com demônios, porque o homem também sente, né? E os demônios também sentem. Então a gente gruda o olho na tela e fica vendo aquelas cenas, aquelas coisas acontecendo. Está satisfazendo a concupiscência da carne. E veja bem, nesse momento que essas coisas acontecem na vida dos crentes, o espírito que está com letra maiúscula está assistindo tudo, está vendo tudo que você está fazendo. Sabe tudo que você está fazendo naquela hora. O que você acha que Deus fica alegre com você? Fica contente com aquilo que você está fazendo? Claro que não, né, irmão? Então aí vai vir, o Senhor está vendo que a instrução de purificação que Ele trouxe para você não está servindo. Você não está obedecendo, você não se afastou do mundo, não se afastou da sujeira, da imundícia. Você gosta do mundo, da sujeira, da imundícia, então Deus está vendo aquilo, o Espírito está aqui dentro. Então Deus vai ter que tomar atitudes de correção, porque Deus te trouxe para o reino, para você crescer em vida, para você servir Jesus, para você amavelmente servir Jesus.
É isso que Deus quer. Quem quer ter satisfação através da nossa vida é o Espírito. E o Espírito de Deus só se satisfaz quando eu estou agindo com pureza, com justiça, segundo a doutrina santa que conheço. Ou seja, a obediência, a prática desses princípios da verdade me produz satisfação para o Espírito. E eu jamais vou agradar a carne e os demônios que nela habitam, quando estou praticando a verdade. Estão entendendo, irmãos? Agora, a chave que faz você inclinar para a carne ou para o espírito é você, na sua alma, que liga ou desliga. Liga com Cristo, desliga de Satanás. Ou se liga com Satanás e desliga Cristo. Se inclinar é adesão voluntária. Você escolheu. Ah, mas eu sou muito fraco. Desculpa. Você pode, se está sendo suprido, alimentado, batizado com a habitação do Espírito, você não é mais fraco para vencer as trevas. Porque não é tu que guerreia. Tu só tem que deixar Deus guerrear e vencer os prazeres da carne. Agora, se você gosta do que os ídolos, os demônios que estão na carne também gostam, aí então se juntou a tua vontade com a dele, e você então quer sentir os prazeres que eles também vão sentir. Então quando tu agrada o teu ego, tu agrada a Satanás. Mas você, como homem natural, o velho homem, também sente o prazer junto com os demônios, porque o velho homem é puro demônio. Da cabeça aos pés, ele é puro demônio. Eu não posso inventar outra coisa aqui para você. Então, é o do orgulho, da vaidade, da imundícia, da sujeira, tudo eles gostam. Da destruição, da maledicência, do mundo, eles gostam dessas coisas. Aí, eu senti vontade de fazer coisa ruim, o velho homem sempre sente e eu sinto. Mas jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque agora eu tenho Cristo para me manter ligado a Ele e vencer essa batalha. E os prazeres vão vir, vai haver aquela profusão de prazeres para voltar aos rudimentos antigos e velhos. Com certeza. Claro que vai haver. Mas jamais satisfareis a concupiscência da carne. Só isso que você precisa fazer. Fique lá sentindo o prazer, mas não atenda. Fica sentindo que a vontade dele, mas não atenda. É assim que tem que se vencer. Né? É que nem o demônio da preguiça. O demônio da preguiça não quer fazer nada para Deus. Tudo que é para Deus ele não quer fazer. Porque nós somos testemunhas de Cristo, entende? Aí então, fazer tudo relaxadamente, quem gosta de fazer isso é o velho homem. O novo homem faz tudo caprichosamente. Né? Faz tudo com limpeza, tudo com clareza e rápido, porque é para Deus. E eu sinto prazer em trabalhar para Deus, eu não tenho preguiça. Eu sinto prazer, eu sinto alegria. E eu vejo quando o espírito está satisfeito. E vejo quando o espírito não está satisfeito. Eu sinto isso dentro de mim. Eu creio que você também sente. Então eu queria que você pensasse um pouco nisso. E a palavra forte aqui é jamais satisfareis. Jamais satisfareis. Isso quer dizer, Deus está dizendo, sinta a vontade, não atenda a ela e diga que não vai atendê-la mais. Amém? E é assim que se vence. Isso é batalha espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixamos aqui essas palavras para os irmãos crescer, se alimentar e se fortalecer para batalhar. Né? Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Então, é importante a gente ter
esse discernimento, né, de como é que se opera essa batalha aí da carne contra o espírito, né? Importante a gente ver quando é que eles estão agindo em nós e como é que nós podemos fazer para rejeitar e não deixar que eles fiquem nos comandando, né? Que nós não sejamos usados pela carne, e sim sejamos usados pelo Espírito, né? Pois a hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito de Deus em mim, eu me torno templo do Espírito Santo, né? Então, aí a palavra diz que eu recebo um novo Espírito, que o Espírito de Deus vai se mesclar com o meu, tornando um. A obra então fica pronta no Espírito. Mas a natureza velha ainda está na carne, né? Está na carne. Ali está a natureza velha e caída, né? Por isso que aí quem é que vai decidir? Por isso que a palavra diz, né? Quem vai decidir, quem é que vai me comandar, sou eu mesmo. É o meu livre-arbítrio, né? Eu posso me inclinar para a carne ou me inclinar para o Espírito. Entende? Sou eu que decido. Amém? Só que é importante, então, tu estudar a palavra para te discernir quando é que essas forças das trevas agem. Isso é importante. Por isso que é importante eu ler a palavra, meditar na palavra, né? Eu assisti um estudo bíblico que vocês estão fazendo aqui. Tudo isso é muito importante para eu discernir quando é que as trevas estão querendo me usar, né? E o que eu faço daí. Para tudo a palavra de Deus tem resposta, né? Vamos começar aqui então lendo essa passagem que nós vimos ali, Gálatas 5, vamos ler agora o 16 e 17. Em contemplar a palavra de Deus, que isso é importante também, a gente olhar a palavra. Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida, né? Então, Gálatas 5, vamos ver o 16 e 17. Então, aqui é isso que nós estamos falando. Digo, porém, o que eu devo fazer? Andai no Espírito. Eu andar no Espírito quer dizer, eu decido me inclinar para o Espírito, né? E jamais, olha o que diz aqui, jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Traduzindo quer dizer desejos desenfreados. A carne tem desejos desenfreados, né? E os desejos da carne são insaciáveis. Quanto mais a pessoa cede para a carne, mais a carne vai querer, né? Na verdade, a pessoa acaba se destruindo se ela der lugar para a carne, né? E quanto mais ela ceder, mais a carne quer. É uma coisa insaciável, que aquilo, na verdade, é um demônio que está ali, né? Então, vamos ver o 17, então. Ó, porque a carne milita contra o espírito. Militar quer dizer, existe uma guerra, existe uma batalha, né? Milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Esses dois nunca vão se entender, né? Nunca vai ter um acordo aí, que eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? Então, são dois opostos, existe uma batalha, mas quem decide sou eu, né? A quem que eu vou dar a vitória, né? Eu vou então agora mostrar uma passagem para vocês, para ver quando é que a gente está agindo na carne, né? É uma passagem que Jesus falou, um mandamento de Jesus. É lá em Mateus 7, vamos ler do 1 ao 5. Aqui então está um mandamento que Jesus nos deu. E vamos ver por quê, né? Ó, o que Jesus falou? Não julgueis para que não sejais julgados, né? Quem é que não julga, né, irmãos? Não tem uma coisa como se fosse automática em nós, que julga o tempo todo? Não tem isso aí? Mas Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Por que nós julgamos, né? Tem a ver com a carne, né? Eu julgar o outro, eu começar a falar do outro, né? Isso tem a ver com a carne. É a carne que vai produzir essa coisa aí, né? Amém. Então vamos continuar lendo aqui, que dá para a gente comentar na sequência. Ó. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, olha o que Jesus está falando aqui, né? Na verdade, só quem pode julgar é Deus, que só Deus é perfeito, né? Todos nós temos natureza caída.
né? Então eu não posso julgar uma pessoa, não posso ficar falando mal, rejeitar aquela pessoa, né? Somente Deus pode julgar, né? Então por isso que a gente não pode julgar o outro, né? Ó, com o critério com que julgardes, sereis julgados. Então Deus diz que vai agir assim com a gente. E com a medida com que tiver medido, vos medirão também, né? Então isso aí é algo que Deus fala para nós. Cuidado quando eu julgo alguém também, né? Isso aqui está escrito na palavra de Deus. E aqui, olha o que ele fala aqui no 13 aqui. O 3 é uma coisa muito importante que ele diz assim, ó, que é o nosso homem natural que age aqui, ó. Como é que o homem natural age? O homem natural é dirigido pela carne, né? Não pelo espírito. O que acontece com o homem natural? Quando alguém faz alguma coisa errada. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, né? Tu vê o que está errado na vida do teu irmão. Por que tu vê né, os erros do teu irmão? Porém, não reparas na trave que está no teu. Então, o que Jesus está falando aqui, né? Nós, enquanto homens naturais, facilmente eu vou enxergar os defeitos das outras pessoas. Facilmente. Eu enxergo o defeito do irmão, mas eu não enxergo os meus. Eu me acho perfeito, né? Então, quando eu ajo assim, eu fico julgando, falando mal dos outros, né? Eu estou agindo pela carne, entende? Eu estou agindo pela carne. Eu estou me inclinando para a carne. Então, se eu me inclinar para a carne, que quem consegue revelar para mim os meus defeitos, né? Deus, quando a gente lê a palavra, é para a palavra ser luz, para que eu possa enxergar as coisas que são erradas em mim, para isso que eu leio a palavra, né? E não para acusar o outro, não para eu querer corrigir o outro. Então, quando vem uma palavra para mim, o objetivo é o quê? Que ela traga luz e eu possa ver o que está errado. O que na minha vida está errado, né? Aí, está errado. Tem tal coisa eu faço, né? Deus não gosta disso, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Confessar para Deus, né? Ó, Deus, eu erro nessa área ainda. Peço perdão, me ajuda aqui, eu não quero mais fazer isso, né? E uma coisa do julgamento, eu julgo muito ainda, né? Eu julgo muito, então, né? Então, porque o homem natural, ele enxerga, nós enquanto homens naturais, a gente enxerga muito fácil o erro dos outros, mas a gente não enxerga o nosso, né? Isso ainda é carnal. Se eu ajo assim, eu estou agindo na carne, não estou agindo no espírito, né? Então, olha o versículo 4. Vamos ver agora o versículo 4. Que fala aqui, olha que Jesus aqui pegou já, ele deu uma bronca aqui, né? Ele diz assim, ó, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu, quer dizer, tu está com uma coisa muito maior, né? O que representa aqui? Quando eu só enxergo o erro dos outros e não o meu, eu estou com a trave no olho. Eu estou querendo tirar um cisquinho no olho do irmão, né? O que Jesus falou aqui na sequência? Versículo 5. Ó. Ele deu uma bronca. Hipócrita. O que é um hipócrita, né? Fingido. Hã? Fingido. Um fingido, ela estava falando aqui, né? Um hipócrita é um fingido. Né? Ele tem uma trave no olho, ele está falando mal do outro que tem uma... Né? Tem ali uma coisinha ali, né? Um pequeno... E ele tem uma trave no olho. Então ele é hipócrita. O que Jesus falou? Tira primeiro a trave do teu olho, né? Então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão, tirar o cisco do olho do teu irmão, né? Então como é que sai a trave dos nossos olhos? Né? Através da palavra de Deus, né? E é a palavra de Deus que consegue, então, abrir os meus olhos. E aí, quando eu vejo algum erro em alguém, eu não vou falar mal, eu vou orar por aquela pessoa, né? Vou procurar, se Deus dá uma direção, procurar ajudar aquela pessoa, né? Amém? Isso é amar o irmão, né? Agora, se eu estou falando mal do irmão, né? Eu não estou agindo no espírito, estou agindo na carne, né? Então, a importância que tem de eu ter essa realidade espiritual, né? Ter uma realidade espiritual das coisas. Eu não agir, a hora que eu estou julgando alguém, né? O que acontece? E olha que é fácil acontecer, uma pessoa que fala mal de um erro do outro, facilmente depois acontece o mesmo com aquela pessoa ali, né? Ela falou mal do outro, Deus permitiu acontecer com ele também, né? Porque o falar mal do outro deu uma brecha para o diabo atacar ele também, né?
Então, por isso que se tem alguma coisa errada, orar por aquele irmão, né? Não é falar mal do irmão. Amém? Uma pessoa que discernia muitos erros, quanto mais tu lê a palavra, quanto mais te consagrar, o que vai acontecer? Tu não vai começar somente ver erro dos outros, tu vai começar a ver os erros em ti, entende? Por isso que a palavra de Deus é luz. Ela é que nem um espelho, a gente começa a enxergar os nossos erros e não dos outros. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. Vamos ver agora aqui, então, Romanos 7, 22 a 25, né? O apóstolo era uma pessoa consagrada a Deus, né? Ele pagava um preço, né? O que aconteceu? Ele começou a enxergar os erros que estavam nele. Olha o que ele falou aqui, então, em Romanos 7, 22. Olha aqui. O que ele falou aqui? Porque no tocante ao homem interior, que ele fala, né? É o homem, o novo homem. O homem interior é o novo homem. Tem o prazer na lei de Deus, né? Quando ele estava no Espírito, ele tinha prazer nas coisas de Deus. Agora o versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, né, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então aqui a carne, ele via que a carne ainda estava nele. A carne estava nele ainda. Ao versículo 24. O que ele falou aqui, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que aconteceu com ele aqui? Ele via as coisas erradas que estavam na vida dele, né? Não quer dizer que ele tivesse, estava pecando. Não, ele não estava nem pecando, mas ele via que ele queria fazer as coisas de Deus e de repente ele não fazia. Tinha muita coisa nele que ainda era carnal, né? Então o que ele disse aqui, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? No versículo 25, a gente sabe quem é que vai poder nos livrar, né? Quem é que pode nos fazer pessoas diferentes, né? Então, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos capacita a se livrar da carne é Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Ó, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ele já tinha tomado uma decisão mental por Deus, né? Mas segundo a carne, a lei do pecado, mas ainda tinha nele, né, as tentações, os pecados, né? Isso aí vai ter até o final do tempo, entende? A guerra da carne com o espírito. Satanás sempre vai estar oferecendo manjares ali, né, pra gente, hein? Mas quem é que vai vencer tudo isso? Então, quem é que vai vencer essa batalha, né? É aquele que eu mais alimentar. Aí que está a importância da alimentação espiritual. Tem que ler a palavra, meditar na palavra. O conselho de Josué, né? Conselho que Deus deu para Josué, né? Meditar na palavra de dia e noite, né? Meditar na palavra, não somente meditar, mas praticar a palavra, né? Quer dizer que eu estou alimentando o espírito, eu estou me fortalecendo. Aí, aquelas coisas da carne vão ficando lá de lado, né? Amém? Então, vamos ver aqui. Vamos ver mais uma passagem aqui agora, Tiago 4, vamos ler a partir do 6. Aqui mostra como é que eu devo agir, para me livrar, então, das coisas carnais, das tentações das trevas, na verdade, né? As tentações da carne aqui. Tiago 4, vamos ler a partir do 6. Diz assim, ó, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui tem uma chave muito importante, uma palavra muito importante. Humildade, né? Tem uma palavra de Deus, lá um Provérbios, que diz que a soberba precede a queda. Então eu tenho que estar sempre numa posição de humildade. Eu não posso ficar me vangloriando, né, ou falando mal dos outros. Eu tenho que estar na posição de humildade. Isso é fundamental, né? Porque a palavra diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes, entende? Se eu quero receber a graça para andar no Espírito, eu tenho que estar em humildade, né? Agora o versículo 7 aqui, vamos ver. Que tem conselhos espirituais de tu te manter sempre no Espírito, não cair nas tentações das trevas, né? Ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me sujeitar a Deus, né? Aqui envolve uma submissão a Deus. O sujeitar, uma submissão, envolve uma obediência, né? Eu estou sujeito a Deus, eu estou em obediência a Deus, eu escolho, né,
e sujeitar a Deus. Agora a segunda parte, mas resistir ao diabo. Então tem a segunda parte que diz que eu também tenho que resistir. Ele vai vir com os pratos dele lá, né? Ele vai vir com as tentações. A palavra diz que ele arma ciladas, né? Então resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque se tu tá sujeito a Deus, em submissão a Deus, né? A submissão a Deus, em humildade, né? Em humildade. Tu está se sujeitando a Deus e tu resiste ao diabo, tu tem que exercitar a tua vontade também, né? Diz que ele vai fugir de nós, ele foge de nós, né? E olha, vamos ver a sequência também, que aqui falam umas coisas importantes. O 8, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Eu tenho que estar buscando Deus, intimidade com Deus, né? Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpar o coração, outra coisa importante. Conserva sempre o coração limpo. Não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Né? A sequência, afligi-vos, lamentai e chorai, no versículo 9. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E o versículo 10, vamos ver o 10 aqui, que é uma chave também. Ó. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, mais uma vez, falou o quê? Eu tenho que estar sempre numa posição de humildade. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vamos ver agora, então, um exemplo de uma pessoa que foi colocada no Café com Cristo, né? O Café com Cristo é um programa que tem toda quarta-feira, às 8 da manhã, começa o programa, né? Uma mensagem de edificação, hoje teve também. Então, Mateus 8, vamos ler aqui, a partir do 7. Que mostrou, então, a história de um centurião que tinha um servo dele doente. Ele foi até Jesus pedir ajuda, né? Ele é um exemplo de pessoa humilde, que se humilhou. Ele se humilhou para Jesus, né? E ele foi submisso a Deus aqui. Vamos ver, então. Vamos ler Mateus 8, vamos ler a partir do 7. A partir do 7 diz assim, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Então ele pediu para Jesus curar o servo dele, que estava muito doente em casa, né? Ele era um centurião romano, era um soldado, ele tinha uma posição, ele podia até se vangloriar, né? Mas ele chegou perante Jesus com humildade, né? Uma característica, uma coisa importante para nós. Se eu quero ser abençoado, se eu quero não me inclinar para a carne, se eu quero ter vitória, né, na minha vida espiritual, tá numa posição de humildade. E o servo estava assim, o centurião estava assim. Então, mas o versículo 8 agora. Olha a resposta que ele deu para Jesus. Jesus ia curar. Não, tá, eu vou lá na tua casa, vou curar teu servo. Tudo bem, estou indo lá, né? Tá, Jesus ia curar. Olha o que ele respondeu aqui. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Olha aqui, né? Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. O que ele demonstrou aqui, né? Ele disse, olha, eu não sou digno de entrar na minha casa. Então, antigamente, na lei judaica, o judeu não podia entrar na casa do não-judeu, chamado ímpio, né? E ele era um não-judeu, ele era um romano, né? Então, ele reconhecia que, olha como ele era humilde, né? O que ele disse assim, né? Eu sei que eu não sou digno que tu entre na minha casa, né? Eu sei. Ele reconhecia que ele não era digno, misericórdia, né, irmão? Por que ele impressionou tanto Jesus? Era uma pessoa tremendamente humilde, né? E olha a segunda parte, o que ele disse aqui, né? Mas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. O que ele disse aqui? Ele reconheceu que Jesus tinha autoridade. Jesus não precisava nem ir na casa dele, né? Ela só mandou uma palavra que o rapaz seria curado, né? Versículo 9 agora, então. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, né? Ele também era uma pessoa sujeita à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Ele era um centurião, era um chefe de 100, né? Então, ele tinha 100 soldados às ordens dele, que ele mandava, ele comandava, né? Aquela tropa ali de 100 soldados. Por isso que era chamado de centurião. Então, eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, ele o faz. Quer dizer, ele sabia o que era autoridade. Ele disse, olha, eu sou autoridade lá, né? Eu sou o comandante deles. E eu sei que tu também é autoridade.
Ele reconhecia, então, Jesus como Deus ali, né? Amém? Tremendo, né? Olha a reação de Jesus aqui, versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, aos discípulos que estavam ali com ele, e mais o pessoal que estava junto com os discípulos, né? O que Jesus falou aqui, né? Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, né? Então vejo que a fé está ligada aqui, a humildade, entende? Ele cria em Jesus, ele sabia que Jesus era autoridade, né? E ele tinha humildade para reconhecer a posição dele, né? Vamos ler o resto aqui do versículo, que Jesus aqui para finalizar. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, né, que é o próximo. Nós estamos, a próxima dispensação é o reino dos céus, é o milênio, né, com Jesus. Então Jesus diz que muitos sentariam no milênio com Jesus, né? Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, versículo 12. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, né? E finalizou com 13. Então disse Jesus ao centurião, 13, vai-te e seja feito conforme tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Naquela mesma hora, o servo foi curado, né? Amém? Então, meus irmãos, o centurião foi abençoado, né? O que ele queria, ele estava intercedendo por outra pessoa, por um servo dele que estava muito doente. Ele conseguiu, né? Por que ele conseguiu? Que ele teve humildade. Ele reconheceu que ele não era digno, né? Nem ele, nem o servo dele eram dignos. Amém? Mas então ele pediu a misericórdia de Jesus, e Jesus atendeu. Amém? Então, nós também, na nossa vida espiritual, se eu quero, né, andar no Espírito, eu tenho que estar numa posição de humildade, né? Reconhecer os meus pecados, não enxergar só os erros dos outros, mas principalmente orar pelos meus. Os erros dos outros, se eu enxergo, é para eu orar pelo irmão. E se tiver uma oportunidade de ajudar também, né? Mas sempre ajudar na palavra, não de uma forma natural, né? Amém? Então, essa guerra da carne e do espírito depende da minha posição, estar numa posição de humildade perante Deus, né? Tá me humilhando, me sujeitando, isso foi falado durante o nosso estudo aqui, sujeitando a Deus, né? Resistindo ao diabo. Aí eu tenho vitória, eu vou andar no Espírito, amém? E eu vou crescer em vida. A minha vida espiritual vai crescer e eu vou ser, consequentemente, uma pessoa abençoada. Amém, meus irmãos? Mas então, a nossa mensagem de hoje, se alguém quer compartilhar alguma coisa, eu sempre pergunto para vocês. Aberto para vocês também, irmãos. Amém? Amém? A Nora, então, pode compartilhar com a gente aqui também. Amém? Amém. Então, algumas coisas me chamaram bastante atenção nessa palavra. Primeiro, sobre a humildade, né? A necessidade da gente ser humilde diante de Deus, né? Vamos ler uma palavra em Provérbios, capítulo 3, versículo 33 e 34. Provérbios 3, 33 e 34. Diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele, né, o Senhor, né, Deus, ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Então aqui Deus ele dá o poder do Espírito, né, a graça para os humildes, aqueles que se humilham diante de Deus, né? Então, para a gente alcançar, né, algo diante de Deus, a gente tem que ser humilde, né? Então, esse centurião, né, ele foi abençoado porque ele foi humilde e porque ele creu na autoridade de Jesus, ele teve fé na autoridade de Jesus, ele reconheceu que Jesus era autoridade,
né? Vamos abrir também em Romanos 8, versículo 13. Então diz assim: porque se viverdes segundo a carne, escolhendo pelas coisas da carne, escolhendo satisfazer os desejos da carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, esse Espírito aqui com letra maiúscula, né? Então eu tenho que me inclinar para quem? Para o Espírito de Deus. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, se eu mortificar os desejos do corpo, os desejos da carne, certamente vivereis, né? Os feitos do corpo aqui são as obras da carne, que tem lá em Gálatas 5, né? Do 19 ao 21, né? Então, eu preciso escolher pelos frutos do Espírito, pelas coisas do Espírito, e não pelas coisas da carne, né? Como é que eu posso escolher pelas coisas do Espírito e não da carne? Vamos para Gálatas 6, versículos 7 e 8, que mostra como é que eu tenho que agir para mim me encher do Espírito e não da carne, né? Então diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então eu tenho que fazer uma semeadura na minha vida todos os dias. Eu tenho que semear, né, as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Vamos ver o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, eu tenho que cuidar qual é o alimento que eu estou ingerindo durante o meu dia, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, né? O que eu estou assistindo, lendo, né? O que está entrando na minha mente, né? São coisas do Espírito ou são coisas da carne? Eu tenho que cuidar o que está entrando na minha mente todos os dias. Programas de TV que eu olho, os livros que eu leio, as programações que eu assisto, né? Aquilo que eu estiver semeando é o que eu vou colher. Se eu estiver semeando para a carne, eu vou colher corrupção. Se eu estiver semeando para o Espírito, eu vou colher vida eterna, diz aqui. Então, eu tenho que cuidar da semeadura que eu estou fazendo. Então, eu preciso cuidar da minha alimentação espiritual. O que Jesus nos aconselhou? João 6, 57. Assim como o Pai que vive, que tem a vida eterna, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, eu tenho a vida do Pai em mim. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem se alimenta de Jesus, da palavra dele, vai expressar a vida dele. Então, eu tenho que cuidar do alimento espiritual que eu estou ingerindo. Eu estou ingerindo as coisas de Deus, as coisas do alto, ou eu estou me preocupando só com as coisas terrenas? Estou tratando só daquilo que é terreno e natural. Então, eu tenho que cuidar onde está o meu foco. Onde é que está a minha prioridade? Aquilo que é mais importante, que eu estou dando mais atenção, né? Vamos abrir em Mateus 6,33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar. Então, aqui mostra que eu tenho que dar prioridade. Para quê? O seu reino e a sua justiça. O reino e a justiça de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que eu preciso, Deus acrescenta quando eu busco o reino e a justiça em primeiro lugar. Então, eu tenho que estar buscando o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. E aí, as coisas que eu preciso no meu dia a dia, né? O que comer, o que vestir, né? Todas essas coisas naturais, Deus vai me acrescentar. Ele me abençoa, né, quando eu busco o reino e a justiça, né? Então, eu não preciso aí ficar me preocupando, porque Deus vai suprir, né? Então, eu preciso estar buscando a presença de Deus todos os dias, em primeiro lugar. Acordo de manhã, já vou para a oração, já vou
para a leitura da palavra, né? Já vou para a meditação, e aí Deus vai me abençoar durante aquele dia, né? Eu não vou deixar de fazer as coisas do dia a dia, mas eu vou dar prioridade, primeiro lugar, para as coisas do Senhor. E aí tudo o que eu necessitar durante o dia, Ele me acrescenta, né? Então aí mostra, né, como que eu devo agir, né? Então vamos abrir ainda em Josué 1:8. Então diz assim, ó, não cesses de falar desse livro da lei, que tem um conselho importante. Eu tenho que, durante o dia, eu tenho que estar meditando, pensando nas coisas do alto, né? Falando as coisas do alto. Medita nele dia e noite, pelo menos 2 vezes no dia. Se der umas 3 vezes ou mais, melhor ainda, mas pelo menos 2, né? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tu vai meditar a palavra não para tu saber, para tu um monte de versículo para falar para os outros, né? Mas para tu colocar em prática, para tu fazer segundo está escrito na palavra. Por quê? Porque aí tu vais fazer, então farás prosperar o teu caminho, tu vai ter prosperidade no teu caminho. E serás bem-sucedido e vai ter sucesso. Hoje em dia as pessoas buscam tanto sucesso, né? Mas elas querem o sucesso pela força do braço, né? Através da carne, né? Mas elas não estão buscando em Deus. Então eu tenho que estar lendo a palavra, meditando na palavra, falando a palavra e procurando praticar aquilo que eu conheço da palavra, porque aí a minha vida começa a prosperar e eu começo a ter sucesso. Amém? Amém, meus irmãos, amém. Então, finalizando a nossa live de hoje, então, e lembrando sempre a você, lembrando um lembrete importante, fim de semana tem encontro, né, micro-regional em São Paulo, né, e já na sexta tem o culto de recepção, sexta às 20 horas, né, é um pouco mais tarde, geralmente é 19, São Paulo é às 20 horas, tem o culto de recepção, e no sábado, durante a tarde, vai ser 14h30, então vai ter o encontro micro-regional, né, todos estão convidados. Eu sei que a gente aqui é difícil, né, para a gente ir lá, mas nós podemos assistir pela internet. Ele vai passar ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio e TV Menorá, né? Dá para assistir, então, pelo YouTube, no sábado, agora que vem, às 14h30. E eu sempre lembro e peço àqueles que tu assistiu essa mensagem hoje, né, gostou da mensagem, ainda não está inscrito no canal, né, te inscreve no canal. Vai nos ajudar bastante, né? A tua inscrição sempre ajuda para que essa mensagem possa ser levada para mais pessoas, que o YouTube possa valorizar mais, né? Então, te inscreve no canal, curte, gostou da mensagem? Curte, comenta, um comentário também é sempre bom, né? Compartilha, muito importante compartilhar para uma pessoa que tu sente, tal pessoa vai ser bom essa mensagem, né? Vai edificar, compartilha com ela, tá bom? Isso aí nos ajuda bastante. Então, pedi para a Nora fazer a oração aqui, final, agradecendo ao Senhor, lembrando que amanhã nós voltamos, então, 19 horas, que vai ser a última live, então, dessa semana. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença agora, Pai, para Te agradecer, Senhor, por esse momento de comunhão que tivemos contigo, com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que todas as sementes que foram semeadas da Tua palavra nas nossas mentes, nos nossos corações, possam frutificar, Senhor, a 30, 60, 100, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos boa terra, um bom solo para a semeadura da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu possas estar abençoando a vida de cada um, Senhor, que entrou nessa live, Senhor. Cada um que ouviu essa mensagem, Senhor, possa ser edificado, possa ser transformado, possa ser fortalecido em Ti, na Tua força, no Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Que Tu possa estar abençoando cada vida, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que eles possam sair daqui, Senhor, renovados,
Te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, agradeço a cada um de vocês pela participação. A irmã Elizabeth, o Sullivan, o Zé Marcões, Francinete. Maria do céu. Deus abençoe a Maria do Céu. Amém, irmã. Deus abençoe a irmã Elizabeth. E a irmã Maria do Céu, irmã. Dá um tchau aí para nós. Deus abençoe. Tchau. O esposo possa te ver lá de casa, né? Vem. Deus abençoe, amados. Voltamos, então, amanhã, então. Amém.